Olá a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso curso de História da Filosofia Moderna, centrado principalmente sobre a questão da consciência nos séculos 17 e 18. O recorte que eu proponho para o desenvolvimento desse curso é um recorte do epistemológico. O que eu pretendo desenvolver com vocês ao longo desse semestre é uma discussão da consciência do ponto de vista epistêmico, do que a consciência permite conhecer a respeito de nossa mente, ou, para ser mais claro, acerca de alguns problemas que eu pretendo discutir com vocês, é se nós estamos legitimados em supor que a consciência nos oferece um conhecimento fiável sobre nossos estados e atividades mentais, sobre aquilo que se passa no interior de nossas mentes. Então, esse, grosso modo, é o tema da nossa disciplina, a relação da consciência e do conhecimento no pensamento, nos pensamentos de autores do século 17 e 18. Essa é uma disciplina que está sendo desenvolvida e continuará sendo desenvolvida ao longo do semestre. Então, ela não está fechada, o conteúdo ainda não está completamente determinado. Então, isso servirá para que, no andamento dessa disciplina, eu pretendo continuar as minhas reflexões e descobrir assuntos, temas, tópicos relativos à consciência e conhecimento nos séculos 17 e 18 que eu pretendo trazer para as nossas discussões. Por ora, o curso não está, portanto, não está fechado, então está aberto para que nós possamos refletir e desenvolvê-lo ao nosso gosto. Então, começo com algumas observações do ponto de vista da história da filosofia sobre as dificuldades de se tratar do tema da consciência, sobretudo no século XVII. Então, nós, historiadores da filosofia, que nos propomos a nos aproximar da questão da consciência no início da modernidade, nós temos de lidar com duas dificuldades iniciais. A primeira dessas dificuldades é linguística. Então, do ponto de vista linguístico, tanto o latim quanto o francês, que eram as duas principais línguas em que se fazia filosofia no início da modernidade, então, tanto o latim quanto o francês têm um único termo para significar as duas noções mais gerais de consciência. Então, em latim nós temos consciência e em francês nós temos conscience. E o que acontece é que no início do século XVII nós temos uma mudança no significado ou um acréscimo, um desenvolvimento do significado de consciência. Então, até o século XVII, a consciência era pensada, era compreendido, o termo consciência era entendido num sentido avaliativo, no sentido moral. Nós temos a nossa consciência que nos indicaria o que é certo e o que é o errado nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, a consciência seria aquilo que nos permite julgar moralmente. Isso num período anterior ao século XVII. Consciência num sentido moral. E é claro que nos séculos seguintes esse sentido vai permanecer conectado à noção de consciência. A consciência é aquilo que nos permite avaliar. O peso na consciência é quando a consciência julga que nós agimos de uma maneira equivocada do ponto de vista moral. Então, no século XVIII, a consciência se tornará mesmo, essa consciência moral, se tornará mesmo uma faculdade em específico da mente. O senso moral ou a faculdade moral, aquilo que nos permite julgar e conhecer o certo e o errado na ação. Mas esse, é claro, não é nosso objetivo não é nosso objetivo falar da consciência nesse sentido avaliativo, nesse sentido moral. O foco do curso é
inteiramente centrado sobre a consciência no sentido não avaliativo, que é o sentido psicológico e também epistemológico, sobretudo, ainda que nos livros de história da filosofia que eu tenho consultado, haja uma insistência dos intérpretes e dos historiadores em compreender que há no início do século XVII o surgimento de um sentido psicológico de consciência. O que me chama mais atenção e sobre o que nós vamos mais falar ao longo desse curso é esse sentido psicológico, mas também epistemológico. Então, a consciência é o estar consciente sobre os nossos estados mentais e sobre as atividades mentais, e é aquilo que permite conhecer, e por isso é o sentido epistemológico, é o que nos permite conhecer o que se passa no interior de nossas mentes. Então, há no início do 17 essa mudança de sentido, ou melhor, não mudança porque o sentido avaliativo nunca foi perdido. Há esse desenvolvimento de um novo sentido de consciência, que é a consciência enquanto o saber, o conhecer o que se passa no interior da mente. E aqui uma observação, infelizmente, tanto quanto eu sei, nós temos uma parca bibliografia em português, em língua portuguesa, sobre o tema da consciência nos séculos 17 e 18, no início da modernidade. Então, grande parte desse curso será desenvolvido a partir de bibliografia em língua estrangeira. E vou sempre que esse material vai estar disponível na nossa pasta, na Google Drive, e sempre que possível eu vou indicar essa bibliografia, ainda que em língua estrangeira, para que vocês possam, para aqueles e aquelas que têm interesse, possam ir direto à fonte. Então, inicialmente, para uma breve história do desenvolvimento da noção de consciência nesse sentido psicológico, que é o que nos interessa nesse momento, nos séculos 17 e 18, eu sugiro a leitura, duas leituras relativamente curtas, que é o capítulo introdutório da obra do Thiel, chamada Self-Consciousness and Personal Identity, from Descartes to Hume, que é um capítulo em que ele fala desse desenvolvimento a partir de Descartes até Locke, que é quando a noção de consciência nesse sentido psicológico se torna mais clara, ou em que há uma compreensão mais clara desse sentido psicológico, e também um artigo do Thiel intitulado Hume's Notion of Consciousness and Reflection, que também é muito bom por resumir tudo isso sobre o que nós vamos falar nessa aula introdutória, nessa videoaula introdutória. Então, praticamente, o que eu vou falar para vocês agora é baseado nesses dois trabalhos do Thiel e também no trabalho do Stefan Adler, mas quando chegar o momento eu falo sobre ele. Então, o importante a notar agora é essa dificuldade da língua. A consciência e conscience em francês passaram a ser utilizadas para designar dois tipos de fenômeno, um fenômeno moral e outro fenômeno psicológico. Então, e além dessa dificuldade, esse é a segunda dificuldade que o historiador da filosofia vai enfrentar ao tentar compreender o surgimento dessa noção psicológica de consciência, é justamente essa mudança que vai ocorrer no século XVII, que grande parte dos autores e das autoras, dos historiadores e historiadoras que lidam com o problema, situa em Descartes. É René Descartes quem inaugura na filosofia moderna, inaugura no período moderno, esse sentido psicológico de consciência. Então, consciência e consciência, ambas significando primariamente uma consciência moral, que é o sentido avaliativo, que nos permitiria saber quando estamos agindo ou pensando certo e errado, antes do século XVII, antes de Descartes, começam a designar um novo fenômeno,
que é o contato com, o acesso ao ou conhecimento da mente, de seus estados mentais e das suas atividades. Dos seus estados mentais, é claro, estou me referindo às suas ideias, às suas paixões, aos seus sentimentos, aos seus apetites, aos seus desejos, e as atividades, estou me referindo, claro, às operações que a mente executa, como o afirmar, o negar, o duvidar, o acreditar, o raciocinar, o se lembrar, o julgar. Então, tudo isso são atividades e a consciência seria aquilo que nos permitiria entrar em contato com essas atividades, tanto com as atividades mentais quanto os estados mentais, e saber a respeito desses estados e atividades. Então, no inglês, do ponto de vista da língua, nós temos uma facilidade maior para separar entre um e outro sentido de consciência, porque eles têm duas palavras para isso. Então nós temos a consciousness, que começa a ser usado amplamente, esse termo, no século XVII, para indicar esse novo conceito psicológico, que não é moral, e eles têm também conscience, que é a palavra utilizada para designar o sentido moral da consciência. Então, a dificuldade que nós encontramos no latim e no francês, do ponto de vista da língua, não está presente no inglês. Então, para nós tradutores, quando temos de traduzir a conscience no sentido moral, nós somos obrigados a acrescentar, se nós estamos falando dos dois tipos, consciousness e conscience, nós somos obrigados a acrescentar consciência moral, acrescentar o moral para designar essa consciência no sentido avaliativo. Então essas seriam as duas grandes dificuldades que nós temos, uma dificuldade linguística e essa dificuldade de compreensão da mudança do significado, estou sempre me referindo a uma mudança, mas não é uma mudança, é um acréscimo. A consciência passa a designar um novo fenômeno mental, que é o conhecimento, o contato, o acesso aos estados e atividades mentais, e isso ocorre no século XVII. Então, e aqui um breve esclarecimento que os filósofos do século XVII é quem esboçam esse novo conceito de consciência no sentido psicológico, que permanece filosoficamente problemático até os dias atuais. E aqui é muito claro que a filosofia contemporânea, a filosofia da mente, tem se dedicado arduamente à discussão da noção de consciência. A noção de consciência, nós temos, por exemplo, nós temos a consciência de criaturas, estados de consciência, consciência fenomenal, consciência de acesso, que são todas distinções adicionais problematizadas ou desenvolvidas na filosofia contemporânea para se referirem aos diversos problemas que surgem no século XVII com esse pensamento da consciência no sentido psicológico. Então, sugiro também que aqui uma literatura secundária, para que se possa compreender o sentido de consciência antes de Descartes, eu sugiro a leitura do artigo do Boris Henning, chamado Cartesian Consciência, em que ele vai discutir as raízes da discussão da consciência no pensamento cartesiano na filosofia medieval. Então é claro que os autores dos períodos anteriores, tanto na antiguidade quanto na filosofia medieval, eles estão falando de conhecimento do que se passa no interior da mente. Eles estão falando sobre problemas relativos à consciência e ao conhecimento dos estados e fenômenos mentais. Mas isso só se torna claro, isso só se torna de fato um problema na filosofia, sistematicamente tratado
com o Descartes. Então, por isso é Descartes que inaugura o sentido psicológico de consciência no século XVII. Então, o Stefan Nadler, e esse Nadler ele é um grande historiador da filosofia que tem contribuições riquíssimas, sobretudo a respeito da história da filosofia dos racionalistas. O Descartes, Malebranche, ele tem grandes contribuições, e eu cito e recomendo também, sugiro a leitura do Consciousness Among the Cartesians, o trabalho do Nadler, e nesse trabalho ele diz: o problema da consciência começa no século XVII. Para ter certeza, os filósofos antigos, sobretudo Aristóteles, se dirigiram a vários tópicos da filosofia da mente, incluindo a consciência perceptiva. Os pensadores medievais, em suas investigações sobre a natureza da cognição, sensação e volição, têm muito a dizer sobre a intencionalidade e outros aspectos dos estudos dos estados conscientes, a intencionalidade sendo o direcionamento da consciência para seus objetos. Então, os medievais já falavam a esse respeito, assim como os antigos também têm algo a dizer sobre a consciência. Contudo, o que nós entendemos agora como problema duro da consciência, o hard problem of consciousness, que é uma expressão do David Chalmers, um filósofo contemporâneo australiano que versa sobre o problema da consciência. Então, o problema duro da consciência, para usar uma frase bastante conhecida, é algo que não ocupou os filósofos de uma maneira séria até o começo do período moderno. E até o começo do período moderno, entenda-se Descartes. Então é o Descartes, e sobretudo nas suas objeções e respostas às meditações sobre filosofia primeira, é que nós encontramos uma discussão um pouco mais sistemática ou mais explícita de Descartes do conceito de consciência e do que ele entende por consciência. Isso será o que nós vamos ver ao longo do nosso estudo de Descartes. Será sobretudo essa discussão desenvolvida pelo Descartes nas objeções e respostas, em algumas das respostas ao Arnaud, por exemplo. Mas, enfim, então o problema da consciência para o qual eu chamo a atenção de vocês, sobre o qual nós vamos nos deter nesse semestre, ao longo desses nossos encontros, é um problema que surge com Descartes. Apesar de os antigos e os medievais terem contribuições a esse respeito, é Descartes quem passa a compreender a consciência nesse sentido psicológico, que é o sentido do acesso aos estados mentais, do contato da mente com os estados mentais e, sobretudo, para o que nos interessa, que é o conhecimento do que se passa no interior da mente, dos estados e atividades mentais. Há muitas questões, continua dizendo Nadler, há muitas questões que poderiam ser consideradas em um estudo da consciência na filosofia do século XVII. A intencionalidade, que eu já disse, o direcionamento a um objeto dos estados mentais, ou seja, o caráter representacional da nossa consciência, a diferença entre consciência sensorial e intelectual, o papel das ideias na percepção e cognição, a relação da consciência com o corpo e assim por diante. Então, todas essas questões e mais algumas, sobretudo as epistemológicas, epistêmicas, surgem com Descartes, surgem com os problemas que o Descartes coloca, ou as suas teses que são defendidas sobre a consciência e o conhecimento de nossos estados mentais. Então, são problemas que surgem mais claramente com Descartes. Além disso, a investigação filosófica da consciência nesse período foi reconhecida como tendo importantes ramificações metafísicas, morais e até teológicas. Então, para além desses problemas da intencionalidade, do papel das ideias na consciência, da relação da consciência com o corpo, para além de todas essas questões, há discussões da consciência em vários outros âmbitos da filosofia, como a metafísica, a moral e
na teologia. E nós vamos ver um pouco de cada um desses problemas quando nós adentrarmos, por exemplo, a filosofia lockeana. Então, Nadler diz: na opinião de Locke, a consciência está bem no centro de uma descrição adequada da identidade pessoal. E o que é a identidade pessoal? A identidade pessoal é o nosso eu idêntico ao longo do tempo. É aquilo que nós acreditamos ser ao longo do tempo, com a passagem do tempo, não obstante todas as mudanças pelas quais nós passamos ao longo da vida. Então, é o problema do que faz com que eu seja a mesma pessoa ou uma pessoa idêntica ao longo do tempo. Esse é um problema clássico criado pelo Locke, trazido pelo Locke por sugestão de um de seus amigos, o Molinet. E ele acrescenta na segunda edição do ensaio sobre o entendimento humano, que é publicada em 1694, ele acrescenta um capítulo sobre a identidade pessoal e ele diz que o que faz com que eu seja a mesma pessoa ao longo do tempo é a minha consciência, a consciência de todas aquelas ações e pensamentos de outrora, do presente e que são direcionados para o futuro. E o Locke cria, com esse capítulo sobre a identidade pessoal, ele cria um problema filosófico extremamente relevante, discutido contemporaneamente e centrado, sobretudo, o que motiva com que os autores do período direcionem sua atenção para o conceito de consciência, pelo menos no Reino Unido. Entre os britânicos, o Locke como que inaugura e faz os autores se interessarem pela consciência. Então, na opinião de Locke, a consciência está bem no centro de uma descrição adequada da identidade pessoal. Portanto, também tem relação com a identidade moral e a responsabilidade. Então, a moral e a responsabilidade é o que nos torna agentes morais, é a identidade pessoal. Eu só posso me responsabilizar pelas ações do passado, do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico, inclusive Locke diz que é um termo forense. Então nós devemos responder juridicamente pelas nossas ações, moral e juridicamente, porque nós somos as mesmas pessoas que realizamos aquelas ações. E nós só somos as mesmas pessoas que realizaram aquelas ações do passado porque nós temos a consciência dessas ações. Então, bem como questões relativas à imortalidade e escatologia. Então, uma vez que a recompensa e punição supostamente eternas não teriam sentido, a menos que fossem aplicadas à mesma pessoa, mesma consciência, que viveu a vida virtuosa ou viciosa em primeiro lugar. Então, bom, isso é claro, quando nós nos adentrarmos o estudo do Locke, eu falarei um pouco mais detidamente sobre o papel da consciência na formação da identidade pessoal e todos esses problemas morais, jurídicos, teológicos relativos à consciência, mas se na filosofia, se entre os franceses é Descartes quem cria o problema, quem traz a consciência para o centro da atenção da filosofia, entre os britânicos nós temos o Locke. O Locke é quem cria um grande problema, ou discute sistematicamente um grande problema filosófico que é da identidade pessoal e chama a atenção para o conceito de consciência e o seu papel na formação da identidade pessoal. Nós vamos ver que outros autores, por exemplo, Cudworth, já falava a respeito da consciência entre os britânicos, mas é com o Locke que acontece essa grande virada. Então, nós temos aí, mais ou menos do ponto de vista da história da filosofia, dois marcos iniciais para se pensar o problema da consciência. Entre os franceses, Descartes, entre os britânicos, é o Locke. Então, há duas mudanças significantes que emergem no século XVII. Então, a primeira dessas mudanças, como eu tenho dito desde o início desse encontro, é a transição da consciência moral para um conceito puramente psicológico de consciência. Um movimento que começa com Descartes, na França,
e em geral na história da filosofia. Aí na Inglaterra tem início com os platonistas de Cambridge, destacando-se o trabalho de Ralph Cudworth e em seu O Verdadeiro Sistema Intelectual do Universo, que é uma obra publicada em 78. Os platonistas de Cambridge são teólogos cristãos e filósofos platonistas de Cambridge. Inclusive, nós temos algumas filósofas que são consideradas platonistas de Cambridge, que são consideradas protofeministas por ter uma compreensão bastante progressista do papel da mulher. Mas, enfim, um dos grandes platonistas de Cambridge é o Cudworth, e lá nós vamos encontrar também esse sentido psicológico de consciência. Então, essa seria a primeira mudança importante no século XVII a respeito da noção de consciência, e a segunda mudança que ocorre no início do XVIII, fim do XVII, início do XVIII, que começa com Locke também, entre os britânicos, que é essa compreensão de que a consciência deve ser compreendida como um objeto de estudo por si própria. Então, no início do século XVIII, como nós vamos ver nesse curso, em que os filósofos passam a compreender que a consciência precisa ser explicada, que faz parte do papel do filósofo explicar de que modo opera a consciência, de que modo a consciência, ou nós estaríamos legitimados em assumir que a consciência nos permite conhecer e saber o que se passa no interior de nossas mentes. Então, essa compreensão surge no fim do século XVII, início do XVIII. Então, e também nós temos até, inclusive, uma data para isso. Na terceira década, no início da terceira década, fim da segunda década do século XVIII, é que aparece a primeira obra, o primeiro ensaio dedicado integralmente ao estudo da consciência. E ali nós temos, enfim, um trabalho dedicado exclusivamente para se falar sobre a consciência. Então, uma breve história da consciência. Esses são alguns pontos sobre os quais nós vamos falar ao longo desse curso, que eu estou adiantando de uma maneira bastante resumida, mas para já indicando o percurso que esse curso irá seguir. Como disse no início desse encontro, o curso está aberto, então ele está sendo desenvolvido. Isso aqui é uma experiência. Estou desenvolvendo ainda meu estudo e minhas compreensões a respeito do problema da consciência no século XVII e XVIII, e então o curso está aberto, e aqui são alguns dos autores que eu pretendo tratar, e alguns eu sei que eu vou falar a respeito deles de maneira muito mais detida, inclusive dedicaremos mais de um encontro, e também alguns que falarei apenas marginalmente. Então, lá em Descartes, como nós vimos já nas Meditações sobre Filosofia Primeira, que é a obra publicada em 1641, e sobretudo, como eu disse, nas Objeções e Respostas às Meditações sobre Filosofia Primeira, que o Descartes inaugura esse uso do termo consciência no sentido não avaliativo, psicológico, no sentido do contato que nós temos com nossos estados e atividades mentais, e o conhecimento desses estados e atividades. Então, e também nós encontramos no Spinoza, na Ética, publicada em 77, cerca de pouco mais de 20 anos, de um quarto de século da publicação da obra do Descartes, nós temos o Spinoza retomando esse uso, esse sentido psicológico da consciência, e a noção de que o ser humano se relaciona com seus próprios pensamentos e com sua alma por meio da consciência, pela consciência, ou consciência em latim, tem um impacto considerável na filosofia nas décadas seguintes. Então, Louis de Laforge, Malebranche
Antoine Arnaud são apenas alguns dos autores da tradição racionalista cartesiana que vão discutir um pouco mais detalhadamente, um pouco mais explicitamente o conceito de consciência na modernidade, a partir justamente do estudo da obra de Descartes. Então, aqui nós temos esse primeiro desenvolvimento, e o filósofo holandês Gerard de Vries, que é professor na Universidade de Utrecht, que publica algumas obras sobre assuntos de metafísica, ontologia e pneumatologia. Ele também é um dos autores do período da segunda metade do século XVII, que se detém sobre a discussão da consciência. Tá? E mais interessante que ambos, junto com o Malebranche, eles compartilham da ideia de acordo com a qual o ser humano tem acesso à alma, não por meio de ideias, mas apenas por consciência. Esse é um problema muito complexo, sobre o qual eu pretendo falar, principalmente quando nós formos discutir a filosofia do Locke, que é o problema de que nós temos consciência, teríamos consciência de ideias que representariam as nossas operações mentais. Então, do ponto de vista da epistemologia, isso seria bastante problemático em alguns autores. Não é o caso do De Vries e do Malebranche, porque eles acreditam que nós temos uma consciência direta ou imediata da alma, sem a mediação de ideias. Mas filósofos como Locke, como Berkeley, como Hume, de tradição empirista, ao supor que a mente entra em contato apenas com ideias, nós temos consciência apenas de ideias, esses autores colocam um problema muito, muito sério para o conhecimento da própria mente. Então, se nós temos consciência de ideias que representam os estados e atividades mentais, nós não teríamos contato direto com a nossa própria mente, e esse será, como eu pretendo discutir, um problema muito grande para os autores, a ponto de autores como o Berkeley e o Hume reconhecerem que nós não podemos ter ideias, ou nós não podemos perceber, ou no sentido que nos interessa, nós não podemos estar conscientes de nossas próprias mentes, apenas de ideias. Mas isso, eu peço perdão por falar assim de uma maneira muito breve, muito pouco sistemática, sobre um problema muito, muito complexo da filosofia moderna. Gostaria apenas de salientar que esse será um dos problemas sobre os quais eu pretendo tratar logo adiante, que nós vamos ver com muita clareza na filosofia de Locke e nos autores na sequência. Então, aí nós já temos 4 ou 5 autores que estão discutindo, célebres autores, Spinoza, Arnaud, Malebranche, Laforgue e o De Vries, que estão discutindo o problema da consciência no continente. Então, Leibniz também de tradição racionalista, rompe, e ele do ponto de vista da consciência, ele é célebre, da discussão da consciência, ele é célebre por isso, porque ele vai romper com uma tese cartesiana que nós podemos chamar de transparência dos estados mentais. Para o Descartes, como nós vamos ver logo no início do nosso estudo de Descartes, para o Descartes, a mente está consciente de absolutamente tudo o que se passa em seu interior. Não há nada que se passa no interior da mente de que nós não estejamos conscientes. Então, para o Descartes, e essa é a tese da transparência, nós sabemos tudo o que há no interior de nossas mentes. Para o Descartes, não há lugar para o não consciente, o subconsciente ou inconsciente, né, no âmbito do mental. E o Leibniz rompe com essa compreensão, por exemplo, na Monadologia, que é publicada em 1714, já no início do século XVIII, e aqui eu cito diretamente o Leibniz. Ele vai dizer: o estado passageiro que envolve e representa uma multiplicidade na unidade ou na substância simples não é outra coisa senão aquilo que se chama percepção.
que é uma representação, que deve ser bem distinguida da percepção ou da consciência, como se verá adiante. E nós também vamos ver adiante, eu pretendo considerar a posição do Leibniz, ao menos em um dos nossos encontros, dada a originalidade da sua compreensão da existência do não consciente no interior da mente. E ele continua: e nisto os cartesianos equivocaram-se muito ao desconsiderarem as percepções de que não nos apercebemos, de que não temos consciência, portanto. Foi isso também que os fez acreditar que só os espíritos eram mônadas e que não havia almas dos animais nem outras inteléquias. Então nós vamos ver no devido momento a compreensão do Leibniz da percepção que seria a representação que acontece de modo inconsciente na mente, que é um rompimento com boa parte, tanto quanto sei, dos meus estudos que foram desenvolvidos até agora, tanto quanto sei, o único dentre eles que abre espaço para o pensamento do inconsciente ou do não consciente no interior da mente, no século 17 e 18, é o Leibniz. Todos os outros estão comprometidos com a tese da transparência, que nós sabemos tudo o que se passa, nós temos consciência de tudo o que se passa no interior da mente humana. Então, entre os britânicos, o termo consciência e a expressão estar consciente não eram utilizados tão frequentemente até o fim do 17. Então, Cudworth, no entanto, faz uso extensivo do termo, conectando-o a um sentido filosófico particular e definido em seu verdadeiro sistema intelectual do universo. Então, já mais para o fim do século 17, nós temos entre os britânicos essa contribuição do Cudworth. Na última década do 17 e no início do 18, isso porque no fim do 17, como eu disse, o que torna a consciência um debate importante, interessante para os britânicos, é a publicação da segunda edição do ensaio sobre o entendimento humano do Locke, em que o Locke centra a identidade pessoal, fundamenta a identidade pessoal a partir da noção de consciência. Então, o termo consciência, no fim do 17 e início do 18, já era utilizado extensivamente por um grande número de escritores, filósofos e teólogos. John Locke, como já dito, e seus críticos, o Henry Lee, o George Berkeley, sobre o qual também falaremos mais detidamente no decorrer do curso, e o Collins e o Clarke. Então, os dois têm um intenso debate sobre a questão da identidade pessoal, sobre a questão da imortalidade da alma, e os dois debatem sobre o substrato de inerência da consciência. Então, a consciência seria inerente a uma substância material, que é a posição do Collins, ou uma substância imaterial, que é a posição do Clarke. Então nós também vamos nos deter um pouco sobre esse debate adiante, mas entre os britânicos nós temos então esse desenvolvimento do interesse pela questão da consciência e, surpreendentemente, pelo menos para mim, a questão da consciência passa praticamente quase que negligenciada pelo David Hume, que é um dos grandes psicólogos da mente humana do século XVIII, entre os britânicos, que esquadrinha, se eu posso assim dizer, a mente humana em busca da explicação do funcionamento da mente, e a questão da consciência nunca é tratada sistematicamente pelo Hume, apesar de as suas teses terem como eu posso dizer, as suas teses subjacentes sobre a consciência, que não são apresentadas tão explicitamente, terem importantes consequências para o seu sistema, como a questão da identidade pessoal, como a questão da existência da mente, como substrato das percepções, enfim. E nós temos várias no pensamento humeano, ainda que não haja uma discussão do conceito de consciência, nós temos vários problemas relacionados às teses que o Hume implicitamente assume. Então, e apesar disso, nenhum desses autores
desses citados tornou a consciência, os britânicos, um objeto de estudo em separado, um objeto de investigação filosófica sistemática. Nenhum desses, porque já mais para o fim do século XVIII nós temos o Thomas Reid, o filósofo do senso comum, grande opositor da tradição, dessa tradição de filosofia que se inicia com Descartes, que também é um dos autores que vai tratar sistematicamente da noção de consciência, vai explicar o seu funcionamento em um paralelo com a faculdade de perceber os objetos do mundo externo. Mas antes do Thomas Reid, nós temos em 1728 a publicação a qual eu já havia feito referência da primeira obra ou do primeiro texto completa integralmente dedicado ao estudo da consciência. Então, no fim de 1720, que a noção de consciência torna-se objeto explícito de uma investigação filosófica e discussões filosóficas mais substanciais sobre a consciência surgem. Então, em 28, um ensaio dedicado somente à noção de consciência foi publicado anonimamente em Londres. Duas dissertações a respeito dos sentidos e da imaginação, com um ensaio sobre a consciência. Então a obra foi erroneamente atribuída por um certo tempo a Zachary Maine. Então nós sabemos hoje que não é de autoria do Zachary Maine, e eu sugiro a leitura para quem tiver interesse sobre essa questão da autoria desse ensaio. Tem um curto artigo que aparece mais uma nota do Tim Milnes sobre a autoria desse ensaio, em que nesse pequeno escrito o Milnes explica por que não teria sido o Maine, porque é absurdo supor que o Maine é que teria escrito esse trabalho. Então, mas o que é importante, o que interessa para nossa discussão é que esse ensaio é certamente a mais importante contribuição do início da modernidade à discussão filosófica sobre a noção de consciência em seu sentido psicológico. E o Milner resume nesse seu artigo o objetivo da obra. Então, aparentemente influenciado pela defesa de Stillingfleet e Clarke da consciência como uma qualidade da alma imaterial e inteligente, que é aquele debate entre o Collins e o Clarke, que para o Collins a consciência inere de uma substância material e para o Clarke de uma substância imaterial, uma substância pensante. As duas dissertações e o ensaio direcionam a explicação contra a opinião perigosa e perniciosa, segundo o autor desse ensaio sobre a consciência, defendida na filosofia de Locke, de que os brutos têm os mesmos poderes ou capacidades de entendimento que a humanidade. Isso, segundo o autor do ensaio, essa seria a posição do Locke. Essa opinião, o autor anônimo continua, é uma consequência imediata da doutrina das ideias do Sr. Locke, que coloca o ato do entendimento naquelas percepções que são comuns aos homens e aos brutos, aos animais não humanos. O único remédio para tal erro, defende-se, é uma distinção estrita entre inteligência ou entendimento e a mera sensação, sendo a base da primeira, ecoando uma posição do Clarke, a base da primeira é uma alma completamente autoconsciente, que é verdadeiramente a vida de um ser inteligente. Então, essa seria, grosso modo, o objetivo do autor desse ensaio, que é atacar a compreensão de Locke e sugerir que o entendimento e a intelecção seria atividades apenas de uma alma autoconsciente. Então, ou seja, animais não teriam consciência, só nós, seres humanos, teríamos consciência e seríamos capazes de entendimento. Mas, enfim,
eu encerro aqui essa exposição introdutória a essa breve história da consciência nos séculos 17 e 18, que nos servirá como um pequeno roteiro para o que será discutido nos próximos encontros, nas próximas videoaulas. O que nos interessa, portanto, é a consciência nesse sentido psicológico, é o acesso que nossa mente tem aos seus estados e às suas atividades por meio desse fenômeno chamado consciência. E vamos avaliar, sobretudo, esse acesso, esse contato da mente com as atividades e estados mentais do ponto de vista da epistemologia. Nós poderíamos estar certos, nós estamos seguros de que conhecemos de fato o que se passa no interior de nossas mentes. Em outras palavras, o ceticismo, a dúvida cética pode incidir sobre o nosso conhecimento ou suposto conhecimento do que se passa no interior de nossas mentes. Então, assim, eu encerro, portanto, esse primeiro encontro de apresentação dos temas de nossa disciplina.